naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. No Evangelho de Marcos, diferentemente dos outros evangelistas, ele não traz todas as tentações que Jesus sofreu no deserto, porque ele está mais interessado em mostrar que Jesus, ele por toda a sua vida, sofreu como nós sofremos, viveu a sua vida como nós vivemos, e venceu o maligno, não caiu no pecado. Mas ele experimentou aquilo que nós experimentamos, exceto o pecado. 40 dias, ele requer também, é um número simbólico. O 40 refere-se também a toda uma geração. O povo do deserto passou 40 anos no deserto e toda uma geração morreu no deserto. E toda uma geração morreu para que pudesse depois a outra geração entrar glorificada na terra prometida. E nós vemos que por 2 vezes se fala que Jesus foi no deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto. E no deserto, durante 40 dias, ele foi tentado. Depois de ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto, porque ele deveria também refletir sobre a sua missão. Ele deveria assumir, ele estava assumindo a vontade do Pai. E deveria cumprir até o fim esta vontade do Pai. Então ele se retira num lugar deserto. Aliás, o Espírito Santo leva ele para o lugar deserto, ali onde ele vai também ter a tentação, ali onde ele vai também passar fome, ali onde ele vai ser servido pelos anjos. E ali ele vai estar sozinho para procurar assimilar o que Deus quer dele, entender, compreender o que Deus realmente quer dele. Nós vivemos hoje numa sociedade que é muito imediata, né? Nós, ainda mais se queremos falar com alguém, mandamos logo mensagem e queremos que a pessoa, esperamos que a pessoa responda logo. Nós vivemos num mundo de pressa, que não reflete sobre as coisas que faz, sobre as decisões que toma, sobre as coisas que está assumindo na sua vida. Apenas vai vivendo um dia após o outro e vivendo numa superficialidade, tomando decisões, mas sem saber direito as consequências das decisões. E Jesus, ele vem nos mostrar que é necessário pararmos, esquecermos um pouco as outras coisas e principalmente criar raiz
sobre a vontade de Deus. Quer dizer, o que Deus me pede, eu devo fazer com que aquilo que Deus me pede crie raiz na minha vida. Seja algo que tenha fundamento, tenha base, tenha sustento. Porque senão eu não conseguirei levar avante. É como diz Jesus até em outra parábola, que devemos, se nós construirmos a nossa casa sobre a areia, ela cai. Devemos construir sobre a rocha. Agora, construir sobre a rocha requer mais tempo do que você construir sobre a areia. Entender, assimilar o que Deus quer de nós requer mais tempo, requer que nós paremos, meditemos, que procuremos falar com Deus, procuremos entender a vontade de Deus, e assim, firmando a vontade de Deus na nossa vida, podemos, sobre a rocha, podemos assumi-la, e assumindo podemos ter a capacidade, com a graça do Espírito Santo, de levar adiante. Mas é preciso pararmos, é preciso meditarmos. Jesus, depois de viver 30 anos, uma vida no escondimento, uma vida como qualquer outra pessoa, ele, antes de iniciar a sua vida pública, depois do batismo, ele se retira no deserto para entender, compreender e enraizar esta vontade de Deus, se preparando para seguir e cumprir a vontade de Deus. Por isso precisamos parar. E é interessante porque no deserto ele foi tentado, e se diz que também lá ele vivia entre animais selvagens. Os animais selvagens, animais que devem viver no deserto, porque não conseguem, quer dizer, os homens não conseguem viver com os animais junto com os animais selvagens. Existe uma desarmonia. Tanto o homem se sente ameaçado por esses animais, como os animais se sentem ameaçados pelo homem. Então, o lugar desses animais acaba sendo o deserto, onde o homem não vive, onde pelo menos a maioria dos homens não vive. E lá parece que Jesus estava vivendo tranquilamente com esses animais. Estava lembrando, isso nos lembra o início, quando existia uma harmonia entre os homens e a criatura de Deus, toda a criatura de Deus. Eis que o homem com a criatura de Deus pode viver em harmonia. Pode viver em harmonia desde que se faça a vontade de Deus. O problema é que o homem sempre escolhe o pecado e por isso se cria a desarmonia. Nós vemos na primeira leitura que fala sobre Noé, sobre o tempo em que Noé construiu a arca e subiu com seus filhos e com um casal de todos os animais, porque veio a chuva e inundou toda a terra. E toda a raça humana, exceto aqueles que estavam na arca de Noé, elas morreram. Toda a criatura humana e todo o animal morreu, exceto aqueles que estavam na arca. Isso por quê? Porque quando o homem vive sobre o pecado, escolhe sobre o pecado na sua vida, escolhe viver o pecado, acaba destruindo a natureza, acaba
acaba destruindo a obra de Deus. O pecado do homem leva o homem a destruir o mundo em que vive, destruir a natureza de Deus, destruir a obra criada por Deus, e com isso destrói-se a si mesmo, porque vive no pecado. E precisamos entender isso, porque o problema não é você respeitar o animal, respeitar um cachorro, você respeitar uma árvore. O problema deve ir além disso. O fato não é você deve respeitar o meio ambiente. Você tem que ir além disso. Se você for além disso, você consegue viver em harmonia. E o que é ir além disso? Ir além dessas ideologias ambientalistas, ideologias de animais, de que o animal acaba sendo até mais valioso do que um ser humano. É você saber viver bem com Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, você saber viver nesta unidade com Deus. Se você vive, consegue viver esta harmonia com Deus, você vai viver em harmonia com a natureza, vai viver em harmonia com os animais. A harmonia vai reinar, e pode vir até os animais selvagens, que poderá viver em harmonia. E isso não é uma coisa abstrata, uma coisa que é fantasia, ilusória. Teve santos que viveram em harmonia com animais. São Serafim de Sarf, o santo que eu trago, que é o onomástico, ele vivia no meio da floresta. E quando ele rezava, se diz que ali na casinha dele, de madeira, todos os animais da floresta ficavam ao redor, quando ele estava em oração. E quem que trazia alimento para ele? Um urso. O urso levava mel para ele e também o protegia contra alguns perigos. Eis que se nós vivemos em harmonia com Deus, também viveremos em harmonia com o meio ambiente, também viveremos em harmonia com os animais. O problema é que nós não acreditamos nisso. Achamos que os santos são santos e nós não conseguiremos viver nunca uma santidade. E com isso nós não experimentamos na nossa vida essa vida de santidade. Com isso nós colocamos que nós somos sempre incapazes, estamos sempre longes, e com isso nós mesmos nos desanimamos e não experimentamos as graças que Deus quer nos dar. Eis que nós somos aqueles que já foram salvos por Jesus Cristo. Noé salvou a sua família, salvou 8 pessoas, construindo a arca. E na primeira leitura, na segunda leitura, nós vemos que São Pedro vai dizer que a arca para nós é o batismo. Eis que a arca, o batismo, ele é aquela água que não nos leva à morte, mas nos leva à salvação. Assim como a arca salvou aquelas 8 pessoas com os outros animais, o batismo nos leva à salvação, porque ele não serve, não é um rito que eu jogo na cabeça e me limpa, né? me lava a cabeça. Ele modifica, o batismo, ele modifica a nossa essência. Nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Isso se for feito
o batismo como se deve ser feito, como está no Evangelho, como a igreja ensina na sua tradição, ele transforma, ele muda a nossa essência. Não somos mais criaturas de Deus, somos filhos de Deus. E por isso nós deveríamos nos comportar como filhos de Deus. Por isso que é possível também a nós, dentro das nossas diferenças, buscar a santidade. Buscar a santidade que Deus pensou para cada um de nós. É por isso que a igreja também nos dá esse período de reflexão. A Quaresma é o momento em que nós paramos para rever a nossa vida, para rever as nossas decisões, mas não rever a nossa vida diante das coisas deste mundo, rever a nossa vida diante das escolhas de Deus, o quanto nós caminhamos, conseguimos caminhar para Deus, o quanto nós nos desviamos do caminho de Deus, o quanto nós devemos retomar a palavra de Deus, retomar os propósitos que nós fizemos, ou se não fizemos, deveríamos fazer, o quanto devemos mudar a nossa vida para, de fato, realizarmos aquilo que Deus espera de nós. E às vezes não são coisas grandes, às vezes são coisas mais simples do que nós pensamos. Às vezes Deus espera que nós eduquemos os filhos que não são educados na fé. Hoje em dia são poucas as famílias que educam seus filhos na fé. Querem proteger algumas, querem proteger até os seus filhos do mundo, mas não dá ao filho a fé, não ensina a catequese, não ensina a abrir uma Bíblia, a rezar um terço. Então, às vezes, nós pensamos que Deus quer muitas coisas de nós, mas se nós não fazemos nem aquilo que é o cotidiano, como é que podemos realizar ou pretender fazer outras coisas? E a Quaresma nos ajuda a entender que nós precisamos começar a fazer alguma coisa para nós, para a nossa família, retomar o caminho que nos leva até Cristo, porque nós somos salvos por Cristo, porque somos batizados. É por isso que também não podemos deixar os nossos filhos de serem batizados. Deveríamos batizar o mais rápido possível, porque se ele não é batizado, ele perde a salvação. Não é que é garantida a salvação para ele, se ele não é batizado, porque aqueles que são batizados serão salvos. Aqueles que não são batizados entram na misericórdia de Deus. Mas se nós temos a responsabilidade sobre os nossos filhos, nós devemos dar o melhor para os nossos filhos. E o melhor é batizar o filho e educá-lo na fé. Não só pensar em guardar o dinheiro para depois ele fazer faculdade, para depois até se perder na faculdade, porque existem professores que falam contra a fé. Eis que o Senhor nos convida à conversão. Este é o momento da nossa conversão. Jesus depois vai dizer que quando João Batista foi preso, foi pregar o Evangelho e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo de nós.
deveríamos nos converter, porque Ele é uma realidade no nosso meio. Não vemos, não enxergamos, porque não experimentamos, porque não nos convertemos, porque não procuramos fazer aquilo que o Senhor quer. E quando sentimos alguma coisa, nós logo já saímos para fazer logo as coisas, pensamos em fazer todas as... Não criamos raízes sobre aquilo que Deus realiza na nossa vida. E com isso, as coisas caem tudo. Porque não soubemos guardar no nosso coração e edificar sobre a rocha a vontade de Deus na nossa vida. Por isso aprendamos a nos calar um pouco, a escutar um pouco mais a Deus, a meditar, refletir sobre a vontade de Deus na nossa vida e a, sobretudo, firmar nosso empenho para realizar a vontade de Deus. Precisamos aprender a fazer isso para podermos viver melhor, mudar a nossa vida. A nossa vida só vai mudar depois que nós tomarmos consciência que precisamos tomar posições diferentes das que estamos tomando, mas tomar posições na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender, compreender e a, sobretudo, guardar no nosso coração e tomar a atitude que Deus espera de cada um de nós.